boa noite, a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus aos meus irmãos. Vamos ver se está entrando aqui agora. Estou tendo uma dificuldade aqui que não está entrando a live, não está aparecendo. Ué. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não há espectadores. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Deus seja louvado. Glória a Deus, a paz do Senhor. Pastor Fernando, aí. Opa! Ô, meu pastor! Glória a Deus! Chazinho anti-inflamatório. Aí sim, hein? Dor de cabeça. Aí sim, hein, mestre? Como é que tá, mestre? Tudo bem? Tudo na paz? Louvado seja Deus. Não está aparecendo a live para mim. Não sei o que aconteceu. Então, demorou para entrar para mim, tive que entrar na página para poder entrar. Facebook não está dispensando a live. Não tá mandando? Tá mandando. Deixa eu... Ô, amor. Você tá na live? Agora apareceu, pastor. Vou compartilhar. Vou compartilhar aqui. Tá tudo certo aí, mestre? Tá. Vou começar a compartilhar aqui. Enquanto isso, aí o senhor vai falando um pouquinho aí. Vamos aqui, que eu só vou compartilhar aqui pro povo. Ô, mestre, eu vou pedir para minha esposa colocar o link do Telegram da escola. Certo. Colocou o link do Telegram da escola? Coloque e me traz. Nos comentários. E traz o celular aqui. Esse aí para mim acompanhar. Compartilha com o pessoal aí. Pessoal aí. Eu estou sentando o dedo aqui, pastor. Ela também já está compartilhando aqui, né? Daqui a pouco o povo aparece aí. A paz do Senhor, povo de Deus. Pastor Paulo Correia. Pastor Fernando Amaral. Paz do Senhor, paz dos irmãos. Deus abençoe. Vai compartilhando essa live que nós vamos falar. Nós vamos falar um pouco do amor de Deus. Meu pastor, você está me ouvindo bem? Tá perfeito. E o senhor? Tá tudo jóia. Eu quero mostrar um livro aqui, meu pastor. Manda lá. Um livro que eu comecei a estudar ontem. A Visão da Igreja. Meu Deus. Forte esse livro, hein? Profundo. Profundo. Top de linha. Louvado seja. Pastor, só estou compartilhando aqui, nós já vai entrar aí nos nossos assuntos. Enquanto isso, Não, só fique vou em paz. compartilhando aqui. Espero os irmãos também entrarem na live, né? Pronto. Já compartilhei aqui, meu pastor. A minha imagem tá boa aí, meu pastor? Você sabe que a gente não é profissional, né? Não. Eu também aqui não sou, não, meu pastor. A gente depende aí da internet. Quando a gente vai falar de Deus, parece que o demônio entra nos cabos da internet. Sem dúvida, mestre. Isso é sem dúvida. Mas vamos lá, pastor.
Essa aqui é a primeira live do ano, né? Sim. Primeira live do ano. Então, quem não nos conhece, eu vou deixar pelo senhor, que o senhor é a inspiração que eu tenho aí também aqui em Monte Alto, como homem de Deus, como profeta, como mestre nas escrituras. Então, começa o senhor se apresentando aí, meu pastor. Olha, eu estou pastoreando igreja já há 9 anos. Hoje eu presido o ministério. Davi está avivado aqui. Davi está avivado. Hoje eu presido o ministério aqui na cidade de Monte Alto. O nome desse ministério é Igreja Cristã Casa do Oleiro. Que o Senhor me deu esse ministério, pastor, em 2014. Louvado seja Deus. Em 2014, o Senhor tem me chamado para cumprir o pastoreio, né, de uma forma interdenominacional. Sim. Presidindo aí esse ministério, ensinando as escrituras. E a gente é estudioso também da palavra de Deus há muitos anos, há mais ou menos uns 12 anos. E nesses últimos 2 anos, a gente tem que se aprofundado muito nas escrituras, né? De uma maneira especial, na revelação de Deus, sempre, com bastante humildade, cautela e com bastante sinceridade na questão palavra de Deus, né? Bíblia, né, pastor? Bíblia. Então, tudo que a gente falar aqui, a gente tem um embasamento bíblico, a gente tem... A gente não vai sair falando bobagem aqui, né, mestre? Deixando bem claro, né, mestre, que nós temos livros para complementar aquilo que serve para nós como pesquisa, né? Mas, porém, a Bíblia em si, para nós, ela é o livro essencial que nós usamos para tirar nossas dúvidas e para que haja esclarecimento acerca da palavra, né? Sim. Aí o senhor também, mostrou aí. Pode falar. Viu, mestre? E também, nós aí recentemente, há mais ou menos uns 6 meses, né? A gente inaugurou a escola, né? A escola Herdeiros do Reino, porque a mensagem do reino de Deus arde no nosso coração. Isso. De passar esse conhecimento de uma maneira sincera, de uma maneira especial, para todos aqueles que gostam de aprender Bíblia, né? Que querem se aprofundar nas Escrituras, que não tem medo de pesquisar e de ouvir algo diferente fora da religião, que vai respeitar as opiniões. Então é isso que a gente tem pregado, mas com bastante cautela e bastante sinceridade da parte do Senhor, né? Sempre dentro das doutrinas bíblicas. A gente fala assim, mestre, aí tem pessoas que acham que a gente vai falar alguma bobagem, que a gente não tem embasamento. Mas eu quero dizer que tudo que a gente falar, a gente não vai sair fora da doutrina bíblica. Existem as doutrinas bíblicas, a escatologia, existe a armatiologia, existe a doutrina do homem, a doutrina de Deus. A gente não vai sair fora, a gente só, às vezes, leva uma progressão revelativa da palavra, que é onde causa a disrupção do ser humano. É isso. Essa progressividade teológica que nós temos aprendido, né, meu pastor, tem aí desbravado, né, alguns paradigmas que nós tínhamos aí, uma ou outra visão que a gente não tinha uma clarificação. Então, assim, hoje a gente aprendeu um pouco mais e aprendemos na questão de respeitar as opiniões, né? Aquilo que eu não recebo como clarificação para o meu espírito não quer dizer que é uma heresia. Se torna uma heresia quando eu vou procurar embasamento e eu não acho, dentro do que está sendo falado, que não haja uma contextualização real. Então, o que nós mostramos
é um tópico, é algo que nós vamos falar, mas que se as pessoas forem pesquisar, né, irmão André, o nosso irmão André Tom, de Monte Alto, aqui da Assembleia do Belém, já está nos acompanhando. Compartilha aí, meu querido. Obrigado. Deus seja louvado pela tua vida. Você é um missionário. O irmão André já está por aí? Já chegou, já. O André já chegou, já. O André já é aluno praticamente que é assíduo. Ele estava me cobrando. Beijão, viu, irmão André? Ele estava Deus me cobrando. abençoe, irmão André. Você parou de fazer live e ontem eu fiz uma live, né? E também umas pessoas me cobraram, falaram, você parou de fazer live, continua, volta a fazer, porque esse é o caminho, o pessoal lá de São Paulo. Então, deixa eu me apresentar aqui, para os irmãos estão chegando agora. Eu sou o pastor Paulo, vim ali de São Paulo, hoje estou residindo em Monte Alto, estou congregando na Assembleia de Deus do Belém, aqui em Monte Alto, e junto com o pastor Fernando, nós estamos com esse trabalho, a Escola Herdeiros do Reino. A única coisa que nós vamos te ensinar é a palavra, é Bíblia, a palavra do Senhor. Então, nós vamos junto aí fazer aqui, o que mais tem ardido no nosso coração, que é falar do reino, né? Eu já vi que a pastora está aí do lado. Paz do Senhor, pastora. Amém. Também chegou aí, ó, Marcelo, tá chegando aí o Marcelo. Deus abençoe, meu querido. Aí, ó, pastor Fernando está cumprimentando o senhor. Deixa eu cumprimentar os irmãos aqui, mestre, porque eu peguei um outro celular aqui, ó, para me acompanhar, tá vendo? Certo. Quem está comentando, quem não está. Irmão André, Deus te abençoe, viu, querido? É um grande prazer ter você junto com a gente aqui nessa live. Também o pastor Marcelo, né? Deus abençoe. Pastor Marcelo, a paz, Deus abençoe, amém. Vamos lá. Irmãos, lembrando bem que, independente de placas de igreja ou de alguma denominação, o pastor Paulo e eu, a gente tem um compromisso com a palavra do Eterno, com a palavra de Deus. Independente de placa, independente de onde a gente esteja, a gente fundou uma escola, a escola Herdeiros do Reino. Herdeiros do Reino. Aonde a gente compartilha, irmãos, estudos mais profundos da palavra. Com quem, lógico, quer participar. Para quem quer participar de um estudo mais profundo da palavra, irmãos, eu deixei aí nos comentários o link do Telegram. Pastor Paulo pode conferir aí que está aí, né, o link do Telegram da nossa escola, nos comentários aí. Você que tem Telegram, clica nesse link e entre lá. Porque lá nós compartilhamos algo mais profundo da palavra. Tá? Então, irmão Marcelo, irmão André, se vocês ainda não estão no Telegram da Escola Herdeiros do Reino, clica no link, vai para lá, compartilha o link para as pessoas. E o melhor de tudo isso, viu, querido? É gratuito. A gente está fazendo isso como uma forma de gratidão a Deus, de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, tem revelado para nós através da palavra. Então, a nossa intenção real é compartilhar a palavra de Deus de um modo sincero, de um modo verdadeiro e respeitando as opiniões dentro da doutrina bíblica. Então eu peço a ajuda dos irmãos para que os irmãos entrem lá no Telegram da escola. Se eu não me engano, já deve ter 20 pessoas lá, né, mestre? Já são 20 já. Isso, já tem 20 pessoas lá, desfrutando de um conteúdo riquíssimo da parte de Deus, um conteúdo teológico. Ali nós vamos compartilhar alguns materiais também, como Bíblias em PDF. Nós vamos compartilhar alguns livros de estudo para quem gosta de se aprofundar, para quem gosta de ler, se aprofundar. Então os irmãos devem entrar lá
no Telegram da escola, Herdeiros do Reino. O link está aí nos comentários para os irmãos. Os links estão aí. Lembrando, tá? Então, né, pastor? Pastor, lembrando que quando a pessoa já entra lá no link do Telegram, ele já vai ter lá de brinde 613 mandamentos da Bíblia. Já vai ter algumas enquetes. Tem algumas enquetes que a gente faz. Pode falar, pastor. Lembrando bem, meu pastor, que esses 613 ordenanças e mandamentos, eles estão na linguagem de hoje, né? Para a pessoa ter uma facilidade de entender. E o interessante é que o corpo humano tem 613 ossos. E são 613 mandamentos no Antigo Testamento. Na sua junção entre os ossos e entre os seus nervos e membros, dão 613. Então, nós já vemos ali que para cada membro, cada osso do corpo, cada nervo do corpo, Deus criou uma lei. E tudo que Deus cria, Ele torna eterno. Não é isso, meu pastor? Sim, porque tudo que Deus ama, Ele eterniza. Tudo que Deus ama, Ele eterniza. Ele eternizou o homem. Porque Deus amou o homem. Deus eternizou o mundo. O mundo, quando eu falo mundo, não é as doutrinas mundanas que a gente conhece. Não é pecados mundanos, uma vida mundana. Mas quando eu falo mundo, eu falo de cosmos. Porque lá em João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou os cosmos de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, cosmos ali foi traduzido por mundo. Então, quando eu falo que Deus amou o mundo, é que Deus amou os cosmos, as galáxias, toda a natureza, o planeta. Então, Deus eternizou tudo isso. E também eternizou o homem, porque Deus amou o homem e ama o homem. Então, assim, nós aprendemos que, diante desse amor, né, existe um ponto muito interessante que nós estávamos falando, porque tem uma passagem aqui, pastor, que eu quero fazer menção, para que os irmãos entendam. Quem tiver com a Bíblia, vamos lá. Bíblia, marcador de texto. Bíblia e marcador de texto, já que a gente está falando sobre amor, vamos aqui entrar em Mateus, capítulo 22, verso 36. Mateus, capítulo 22, verso 36. Vamos começar aqui. Já a gente não tinha nenhum planejamento do que a gente ia falar. Então, como Deus vai nos dirigindo aqui, então nós vamos dar esse segmento para falar um pouquinho sobre o amor. Pode ser, meu pastor? É Mateus? Mateus, capítulo 22, e versículo de número 36. Amém? Está nos comentários aí. A pastora é ligeira demais. Pastora é ligeira. Então, aqui, o que está dizendo aqui é o seguinte: os discípulos estão perguntando para Jesus qual é o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Aí eles vão assim, ó, capítulo 36. Versículo 36. Oi. Vamos ler bem devagar, pausadamente, para os irmãos pegar essa revelação. Então, vou começar do versículo 34 aqui, mas o que eu quero falar está no 36, tá? Eu vou ler o 34 para que os irmãos entendam, pode ser? Amém. Então, diz assim o texto, ó, Mateus, capítulo 22, verso 34, diz assim, ó: e os fariseus, ouvindo o que eles fizeram, emudeceram,
e os saduceus reuniram-se no mesmo lugar. Verso 35. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Se você tiver o marca-texto, coloca aí em parênteses, mandamento da lei. Eles estão perguntando, interrogando a Jesus, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então, Jesus vai responder qual é o grande mandamento da lei. Então, Jesus vai responder assim, e Jesus diz-lhes: amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Verso 38, este é o primeiro e grande mandamento. Verso 39, e o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui, mestre, nós estamos falando acerca da interrogativa que fizeram para Jesus. Qual é o maior mandamento da lei? Antigo pacto. E agora Jesus, ele está no novo pacto, porque agora ele está representando a graça. Jesus agora está vindo representando a graça. E o senhor leu um texto que é de João. Vamos lá? O Evangelho de João, que agora nós já estamos na graça, correto? 3. Correto. O Evangelho de João, capítulo 3. E o verso 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Pode ler? Amém. Pode ler? Posso ler? Já estou aqui, mestre. Eu vou ler aqui, Quer então. que eu leio para você? Lê aí, mestre. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem puder colocar entre parênteses aí, amou o mundo. Quem puder colocar em parênteses, amou o mundo, para entender onde nós vamos chegar. Aí agora a pergunta que eu faço. Primeiro fizeram uma pergunta para Jesus, perguntando a ele qual era o maior mandamento da lei. Jesus responde. Só que agora aqui no capítulo 3, do verso 16 de João, está dizendo que Deus amou o mundo. Pastor, quem que é o mundo? Quem é o mundo? Quem é o mundo, mestre? Quem é o mundo? O mundo que eu entendo aqui, ele vai englobar desde o menor ao maior, desde o mais novo ao mais velho, desde o homem e da mulher, desde a prostituta, desde o drogado, desde tudo. Porque ele está dizendo assim, Deus amou o mundo de tal maneira, ele não está colocando classificação social, ele não está colocando condição financeira, ele não está colocando posição
diante das suas faculdades mentais. Ele não está falando, olha, eu amei aquela pessoa porque ela é mais estudada, porque ela é branca, porque ela é parda, porque ela é negra. Não. Ele falou, eu amei o mundo. Então, quando eu entendo que ele amou o mundo, então, assim, mesmo antes de eu estar presente, aceitando a Jesus, ele já me amava. E agora que eu estou na presença dele, ele me ama mais? Porque antes mesmo dele me conhecer, ele já me amou. Antes mesmo dele te conhecer, ele já te amou. Aí, quando ele te conhece, aí nós vamos entrar lá em Romanos. É isso? Romanos de capítulo 8, meu pastor. Ô, mestre, Ah, quero mandar uma paz aí pro nosso irmão Antônio Lima. de Javan. Antônio de Javan Lima. A paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Ô, mestre, antes de nós Oi. partir para Romanos, Ah, eu quero enfatizar alguns pontos. vai lá. Quero enfatizar alguns pontos que o pastor pontuou para a gente estar. Só para fazer uma recapitulação para o pessoal entender. Lá em Mateus, né? Isso. 22, 36, os fariseus e os escribas fazem uma pergunta para Jesus. Qual foi a pergunta? A pergunta foi essa: qual é o maior mandamento na lei? Na lei. Eu acho que poucas pessoas, pastor, leu esse texto. Eu acho que poucas pessoas leu esse texto. Por quê? As pessoas acabam não entendendo a graça que há em Cristo. Isso. Por quê? Porque olha a pergunta do fariseu: qual é o maior mandamento na lei? Na lei. Então ele fez questão de enfatizar na lei. E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento na lei. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, para a história bíblica, nenhum homem na face da terra, desde Adão até Cristo, ninguém conseguiu cumprir a lei. Então eu quero enfatizar isso, que nenhum homem que pisou na face da terra conseguiu cumprir a lei. Cumprir a lei. Desde Adão até Cristo. Porque a Bíblia diz que quem cumpriu a lei foi Cristo. Isso. Ô, mestre. O único homem que conseguiu cumprir o mandamento da lei sem falhar foi Jesus. Ele que cumpriu a lei e os profetas. Onde que está esse texto, mestre? Acho que está em Mateus 5, né? É isso? Mateus de capítulo 5. Versículo 17. Quem tem Bíblia vai abrindo aí, porque aqui você vai comer Bíblia hoje. Mateus 5, 17. É. Deixa eu colocar nos comentários aqui. O pessoal não se perder aí, mestre. Mateus 5, 17. Olha como que está escrito, mestre.
não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, Jesus, ele cumpriu a lei e foi o único homem que conseguiu cumprir a lei. De Adão até Jesus, nenhum homem na face da terra deixou de tropeçar na lei. Todos eles tropeçaram na lei. E Jesus cumpriu ela. Só que lá em Mateus 22, 36, né, os fariseus perguntam para Jesus: qual é o maior mandamento na lei? Na lei. Aí Jesus responde: o maior mandamento na lei é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento da lei. Só que ninguém conseguiu cumprir isso. O único que conseguiu cumprir isso foi Jesus, de amar a Deus sem que Deus o amasse primeiro. Jesus, ele conseguiu fazer o quê? Mestre, a intenção aqui é deixar esse gostinho na boca deles. Eu sei, mas eu vou aqui... Para que eles entrem no grupo do Telegram e se matriculem na escola. Sim. Porque, assim, nós estamos trazendo aqui pontos que até mesmo tem pessoas que nunca ouviu isso. E a gente ainda vai chegar ainda numa parte dos textos aqui que você nunca ouviu isso. Nós estamos falando sobre o maior mandamento. Nós ainda vamos concluir qual é o maior mandamento. Vai lá, mestre. Viu, mestre? Aí, depois desse texto, nós fomos lá para João. Só para deixar bem claro para os nossos irmãos aí que estão nos acompanhando, que lá em João, no capítulo 3:16, quem está com a Bíblia vai lá, aonde nós lemos lá. Olha como está escrito, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ô mestre, aonde está escrito nesse texto que Deus amou o homem? Só se for na Bíblia dos tertulianos. Não, com muita sinceridade no meu coração, com muito temor de Deus, esse texto não está falando que Deus amou o homem. Nesse texto, não. Não. A pessoa do homem, não. Esse texto aqui está falando que Deus amou o mundo. E quando a gente traduz essa palavra mundo, dá cosmos. Não dá homem. Dá cosmos. O que é cosmos, mestre? O que é cosmos, mestre? Cosmos é toda essa galáxia, esse universo que o Senhor criou. Agora, onde que está escrito que Deus amou o homem? Eu vou ler um texto para complementar esse. Porque a teologia, ela é progressiva na revelação. Abre lá em João 13. João 13:1. Folhe a Bíblia aí, crente. Abre a tua Bíblia aí. Tira ela a poeira que está lá dela. Começa a mexer nessa Bíblia aí. Capítulo 13. Verso 1. Olha como é que diz, mestre. Ó. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora
de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meu Olha aí. Deus! Meu Deus! Enquanto João 3 está falando que Deus amou o mundo, João 13 está falando que Deus amou aqueles que estavam no mundo. Meu Deus! Segundo! Que são os homens. Amém? Louvado seja Deus. Quem pegou e dá um glória a Deus aí, irmão? Pelo amor de Deus. Aleluia. Irmão André, hein? O André tá dando lugar. O irmão Antônio de Javan escreveu Cosmovisão. 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 É que o termo cosmos, aqui, irmão de Javan, o termo cosmos, no capítulo 3, 16 de João, é traduzido por mundo na tradução original. E essa cosmovisão que o irmão está falando é uma maneira. Desculpa, eu estou com o brinquedinho aqui, mestre, ó, Dr. Red, que o Davi me trouxe. A cosmovisão seria uma mesma visão enxergada de uma maneira diferente, mas uma mesma visão, uma cosmovisão. Irmão, só para que os irmãos entendam, nós estamos falando do qual é o maior mandamento, né? Qual é o maior mandamento? Então, Ô, mestre, você ia para Romanos de capítulo 8. E o verso de número 28, 29 e 30. Romanos 8, 29. Só para que nós aplicamos, ó pastor, para nós aplicarmos a questão do que eu estava falando que acerca do amor de Deus não é com a classe social, não é, aí eu só venho complementando que acerca do cosmos, mas o homem que está impregnado neste mundo, o porquê que Deus nos amou, porque nós entendemos que nós somos gerados dentro de Deus. Nós somos gerados dentro dele. E eu acredito que para alguns vai dar tilt aí no que a gente vai falar agora, mas só para que entendemos, no Romanos 8, 29 diz assim, ó. Porque dantes conheceu e também o predestinou para seres conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E os que chamou, antes também justificou. E os que justificou, antes também glorificou. Então, só para falar uma coisa para você que está se sentindo inferior aí, não tem como você dar errado. Se você já está nesse mundo, não tem como você dar errado. Tem, meu pastor? Tem como o senhor dar errado hoje? Eu não sou um acidente. Não tem como dar errado porque eu não sou um acidente. Tem pessoas, mestre, que acham que ela nasceu por um acidente. Foi por um acaso. Aí entra o quê? Uma crise de identidade na pessoa. A pessoa não sabe qual é a identidade real dela. Por quê? Então ela tem essa crise. Então nós vamos lá. Para a gente encerrar, pastor, para não estender mais,
E a gente vai começar a voltar nas aulas profundo. Nós vamos começar a ver, nós vamos começar a separar, né, pastor, quem são os homens e quem são os meninos. 2021 vai ser o ano da separação de quem é homem e quem é menino. O problema aqui, quando nós entramos no capítulo 22 de Mateus, é que perguntaram para Jesus qual era o mandamento da lei. Por quê? Porque o povo estava impregnado na lei. E a lei, ela abafa o homem de conhecer a Cristo, de conhecer a Deus. Porque você quer ver uma coisa? As pessoas só se sentem amadas quando elas recebem algo em troca. Ou quando elas têm que dar algo em troca. Todo o ser humano, na globalização, ele não consegue aceitar que alguém deu algo de graça para ele sem nada requerer dele. Por isso que as pessoas do Antigo Testamento, quando Cristo vem cumprindo a lei, não recebem a Cristo. E quando ele vai para a cruz do Calvário, e quando ele vem falando que ele é a graça, que vem trazer salvação, as pessoas começaram a entender, não, para eu ser salvo, eu preciso fazer alguma coisa. Só que nós entendemos que a graça, ela é de graça para aquele que nada merece. Só que as pessoas preferem entender que para elas receber algo, elas precisam dar algo em troca. Porque elas acham que é por esforço dela, por merecimento que elas estão recebendo. Então, não entenderam o amor de Deus quando deu o seu filho, porque falam assim, não, mas nós não merecemos. É por não merecer que Deus deu. E quando eu falo que a lei, as pessoas falam assim, ó, normalmente, pastor, se acha que para que Deus tenha que nos amar, eu tenho que amar Ele primeiro. Para que eu seja amado, para que Deus me ame, eu tenho que amar Ele primeiro. Mas vamos ver aqui um texto, só para a gente entrar aqui na linha de raciocínio, para que nós possamos buscar entender só a questão da parte do amor de Deus. Capítulo 9 de Daniel, versículo 23. Capítulo 9 de Daniel, versículo 23. Que está falando ali sobre as 70 semanas de Daniel. Mas tem alguma coisa ali que chamou a atenção, pastor. A paz, Natiele. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. No capítulo 9 de Daniel, e no versículo de número 23, aqui, Daniel ele está recebendo uma visão. Dessa visão está recebendo sobre a questão das 70 semanas, que vai refletir lá em Apocalipse, nós já sabemos aqui. Mas o que me chama a atenção, pastor, o senhor pode ler o verso 23 para mim? Por favor. Está ela aberta aí? Vamos lá. Deixa eu abrir lá que eu estava escrevendo no comentário aqui. Mas já estou aqui, viu? Vamos lá. 9:23, né? Isso. Posso ler? Pode. Antes de eu ler aqui, quero mandar a paz aí para a irmã Natiele, está cumprimentando a gente aí. Deus abençoe, viu? A Natiele também é uma serva de Deus aí que nós temos aí acompanhado. Eu estou em falta com ela, eu tenho que ir lá na casa dela. No batalhão de... Se tiver comida lá, eu vou. Tem, palavra. Lê aí, tô pastor. Brincando. Não, sim, vamos pastor, lá. que é isso? Vamos lá. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Porque ele é muito o quê? Amado. Daniel estava orando, o anjo Gabriel, ele vem para falar com Daniel, mas ele vem se explicando.
Ele vem conversando com ele e fala, ó, porque você é muito amado. Amado por quem? Por Deus. E quando eu falo que a lei abafa o homem de se achegar a Deus, eu vou usar um termo aqui para que nós possamos compreender e nós vamos fazer aí o fechamento. E depois, se o pastor quiser fazer algumas considerações aí, fica à vontade. Nós vemos que Mefibosete, neto de Saul, ele está ali de uma forma sendo cuidado por uma ama depois que a sua mãe morre, depois que Jonathan morre. E a Bíblia me faz entender que Jonathan havia feito uma aliança com Davi. Porque se um morresse, o outro cuidaria da família do outro. Seria uma aliança, um pacto que eles fizeram. E a Bíblia nos faz entender que Davi, que vão cercar o arraial de Saul, quando vê os soldados chegando, vocês vão entender onde eu quero chegar. Segura aí, não sai não. Se sair, vai perder a revelação. A ama pega o menino no colo e sai correndo com ele. Naquela sai correndo, o menino cai e quebra ambos os pés. Mas por que ela saiu correndo? Vamos aqui colocar os pontos nos i. Davi é o tipo de Deus. Jonathan é o tipo de Cristo. O menino é o tipo de homem. E a ama é o tipo da lei. Pegou? Pegou? Quem pegou diz amém. Vamos lá. Davi é o tipo de Deus. Jonathan é o tipo de Cristo, porque ele morre. Ó, porque ele morre. Mefibosete é o tipo do homem, a humanidade. E a sua ama é o tipo da lei. O que acontece? Davi está mandando buscar Mefibosete, ou ir até ele, para honrar Mefibosete. Então, Deus está indo resgatar o homem. Porém, a lei esconde o homem. Quando esconde o homem, ele cai e quebra os pés, atrofiando. A lei não permite que o homem seja progressivo. A lei, ela barra o homem, ela segura o homem, ela prende o homem em aprender e viver o amor de Deus. Porém, quando eles estão indo para o arraial, mas era para que fosse abençoar a vida do menino. Mas a ama achou que eles iam matar o menino. Por isso que aqui, ó, a graça agora, como nós vamos ver, o amor de Deus é abafado, porque a lei pega o menino e esconde ele. E ele quebra os pés, atrofia o menino. Só que lá na frente nós vamos entender que agora Davi resgata Mefibosete, lá de Lodebar, e pega e fala assim, ó, dá um banho nele, cuida dele, e coloca ele na mesa para ele se assentar e comer comigo. Só quem quer a revelação, manda um glória a Deus aí. Glória a Deus. Só quem quer a revelação dessa palavra, manda um glória a Deus. Olha o que o amor de Deus faz com uma pessoa. Davi é o tipo de amor. Ele vai e resgata o homem. Quando ele resgata o homem, ele coloca para sentar na mesa para comer. Pastor, quando o senhor senta na mesa para comer, alguém vê as suas pernas? Não. Pegou? Então, quando Deus ele resgata o homem, as pernas dele é escondida, ele atrofia. Agora a lei já não esconde mais ele. Agora é Deus que está sobre a vida dele. Então, quando ele senta na mesa, ele está em pé de igualdade com todo mundo. Quando ele senta na mesa, ele está em pé de igualdade com todo mundo. E esta mesa, ela vai tipificar a mesa que vamos ser servido por Cristo lá no grande dia. Quando ele vir servir a tua igreja, quando ele vir servir a ceia do Senhor. Esta mesa está tipificando aqui, ó, nessa palavra,
que nós estamos usando como nós sendo servidos por Cristo, porque a lei já não manda mais em nós, agora é a graça que nos levou para o céu diante da presença de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque não é eu amar a Deus, é Deus me amar. O que acontece é que as pessoas estão querendo amar a Deus, estão sofrendo. As pessoas que querem amar a Deus estão sofrendo porque elas acham que precisam fazer alguma coisa para ser amada por Deus. Mas você não precisa fazer nada para ser amada por Deus, porque Ele te amou antes de você fazer alguma coisa. Meu Deus. Quer aprender mais um pouquinho? Se matricula na Escola Herdeiros do Reino. Meu Deus. Eu não vou abrir mais não, pastor. Só até aqui. Eu acho que eu até falei demais. Eu preciso falar duas coisas aí só. Manda. Que é forte esse mistério, hein? Só duas coisas. Eles não querem ouvir, não. Não querendo ouvir, não. Quer não. Só o irmão de Javan aqui tá dando glória, rapaz. Só o irmão de Javan. Deve estar, do jeito que ele é pentecostal, ele deve estar rodopiando lá. Ainda bem que minha esposa tá assistindo a live e tá dando glória aqui. Pastor, quando o senhor estava falando ali de se assentar à mesa, de estar à mesa, lembrando que Mefibosete, ele tinha os pés coxos, defeituoso. Só que quando ele senta sobre a mesa, ninguém consegue ver os pés dele. Ninguém consegue Ele ver. se torna igual a todos que estavam ali. Eu quero deixar essa mensagem para os nossos irmãos. Que a limitação que eu vejo em mim, Deus não vê. A limitação que esse irmão está vendo nele, Deus não vê. Deus vê ele igual a todo mundo. Porque quando ele sentou na mesa, Davi viu ele igual a todo mundo. Igualou ele. Ou seja, o amor de Deus não vê os teus defeitos. Quem vê os teus defeitos é o homem. Deus não vê o teu defeito. O problema do homem, sabe qual que é, pastor? É que ele põe o defeito dele acima do amor de Deus. Ele acha que para ele fazer a obra do Senhor, para pregar o reino, anunciar o reino, ele tem que amar a Deus. E Deus está falando, meu filho, você não precisa me amar porque eu já te amei primeiro. Meu Deus. Tem muita gente, pastor, deixando de fazer a obra do Senhor, deixando Deus fazer a obra que ele tem para fazer através da vida dele, porque ele acha que ele tem que amar a Deus. Só que Deus está falando assim nesta noite, assim, ó, através dessa simples palavra, meu filho, eu te amei primeiro. Por mais que você se esforce para fazer alguma coisa, não vai chegar no ponto do meu amor que eu tenho por você. Por mais que eu me... Ó, tem gente que fala assim, para Deus me amar, eu preciso jejuar, consagrar, preciso subir monte, preciso orar de joelho, orar de madrugada. Isso você tem que fazer para revestimento para a tua vida. Isso você tem que fazer para que você... Não para que você seja aceito por Deus, porque Ele já te aceitou faz tempo, meu filho. Sabe aquela coisa, pastor? É uma coisa muito forte essa daí. Porque o que o povo não entende é isso. Porque hoje o povo corre atrás de cumprir a lei e esquece de estar em Cristo. Ó, vou dar mais uma. Posso dar só mais uma? Meu Deus. Posso dar só mais uma? Manda fogo. Só mais uma. Ó, você quer ver como que as pessoas estavam impregnadas na lei? A mulher, ela foi pega no ato de adultério, correto?
Correto. Foi arrastada para a praça pública. Correto? Correto. Jesus estava lá sentado e os fariseus chegaram arrastando a mulher, os homens chegaram arrastando a mulher ali, quando nós vemos ali os sacerdotes, todos ali para cumprir a lei. Eles falaram assim, ó, estavam com as pedras na mão. As pedras tipificam a lei. Porque eles dizem assim, ó, mestre, ô Rabi, segundo a lei de Moisés, é para apedrejar ela. E agora? O que faremos, o Senhor, segundo o que o Senhor pensa? O que nós devemos fazer, segundo o que o Senhor acha que é certo? Jesus falou, cumpre a lei. Pode cumprir a lei. Taca a pedra aí. Porque a sentença não já foi dada. Então cumpre a lei. Só que faz o seguinte, já que vocês vivem pela lei, então vamos ver quem é mais justo. Aquele que não tem pecado, pode tacar a primeira pedra aí. Alguém tacou a pedra? Não tacou. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava escrevendo na areia. E quando ele termina de escrever, ele diz assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ela olhou e falou, sumiu todos. E Jesus estava escrevendo na areia. Por quê? Porque é isso que Satanás fica com raiva. Porque ele pecou num corpo glorificado e para ele não teve direito de redenção. Agora, quando nós pecamos, nos arrependemos de todo o coração, a nossa história está escrita na areia. Jesus vem, apaga e fala, tem nova chance para você. Tem nova história para você. Por quê? Porque o meu pai amou você e não você amou a ele. Meu Deus. Ô, mestre. Eu vou soltar mais uma aqui. Bora. Vou soltar mais duas. Para esse povo abençoado aí. Eu estou sentindo a graça. Então manda. Ô, mestre, é o seguinte daquele negócio. Jesus, ele cumpriu a lei, sim ou não? Sim. Então, quando eu estou em Cristo, eu também cumpro a lei. Meu Deus. Agora, presta atenção. Manda fogo. Lá no jardim do Éden, quando Adão peca, que ele peca, presta atenção nisso que eu vou falar, que ele peca e pega a folha de figueira e se cobre, isso fala das obras da lei. Correto. Aí vem Deus, sacrifica um animal inocente, faz vestes para Adão e cobre ele. Ou seja, Deus cobriu o pecado. Só que quando Jesus se manifestou, em realidade, quando ele veio para João Batista disse assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus! Agora eu vou dar um negócio aqui, meu mestre, que Deus desceu aqui. Veja bem, Deus ele cobriu o pecado. Deus ele cobriu o pecado. Só que Jesus ele tirou o pecado. Meu Deus! E tem mais uma, hein? Na passagem do... Não, preciso abençoar esse irmão abençoado que está aí. Ô, mestre, essa passagem que o senhor citou da mulher adúltera, de João 8, lembre-se bem, Jesus disse assim, ó, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos que estavam ali, do maior ao menor, se retiraram e deixaram as pedras ao chão.
Só que na presença de Jesus, só ficou a pecadora. Meu Deus! É forte. Não pegaram, não. Aquele que se justifica, agora eu vou revelar. Aquele que se justifica pela lei, pelas pedras, cai da graça de Cristo. Por isso que eles pegaram e não arremessaram pedras, saíram da presença de Cristo. Saíram da presença da graça. Toma, Bíblia. Eles saíram da presença da graça, porque estavam se justificando pela lei. Agora a mulher não estava se justificando pela lei, então a graça cobriu ela. Porque eu acho, sabe o que é interessante, pastor? É porque aqueles que estavam diante, vivendo na lei, levaram com eles a lei arrastando ela. Porém, eles não aceitaram a graça, mas deixaram ela diante da graça. E falaram assim, ó, a lei para você não serve, porque a graça está aqui para te beneficiar. Isso mostra, mestre, que quem está na graça, não existe lei para ele. Meu Deus. Quem está na graça, não existe lei. Meu Deus. Então, pastor, vamos deixar o povo com gostinho, tá? Ô, mestre, quem se justifica pela lei, cai da graça. Já era. Só ficou a mulher que não era justificada pela lei, porque a graça cobriu ela. Porque, querendo ou não, ela estava sendo acusada pela lei. A lei aqui estava escondendo ela para fazer o quê? Para cumprir, para matá-la. Porém, levaram ela para a graça. Só que eles não aguentaram a graça. Mas, ao mesmo tempo que eles não aguentaram a graça, não voltaram com a lei, não. Porque a lei eles jogaram no chão. Isso tipifica as primeiras pedras que foram quebradas por Moisés. Aí agora eles vão escrever a lei deles. Porque o povo não entende. Eu vou abrir. Porque a primeira parte da lei, Deus deu para Moisés. Só que Moisés, ele desce no monte, ele vê o povo lá adorando o bezerro. O que Moisés faz com a lei que Deus deu? Ele vai lá e, ó, pá, quebra. Só que aí Deus fala, agora tu vai escrever. Porque agora vai cair sobre você o peso da lei. Amém? Bom, vou fechar. Porque senão, pastor, esse povo tem que sentir vontade de estudar a Bíblia. Se abrir tudo. Agora eu pergunto para você, meu irmão. Eu pergunto para você, minha irmã. Se tudo que a gente falou aqui está fora da Bíblia, na próxima live você não precisa entrar. Hã? É Bíblia pura. Se tudo que nós falamos aqui agora não tiver base bíblica, não tiver na Bíblia, você na próxima live não precisa entrar. Porque nós estamos aqui para anunciar a Bíblia, a palavra. E a Escola Herdeiros do Reino tem esse compromisso de pronunciar a palavra. Pastor, só vamos falar aqui alguns pontos de que nós vamos entrar. Casamento de julgo desigual. Nós vamos falar sobre casamento de julgo desigual. Nós vamos falar também sobre casamento, divórcio, segundo casamento. Nós vamos falar sobre a carta aos Hebreus, que é uma carta pastoral. Nós vamos falar sobre salvação. Você é salvo do quê? Você é salvo para quê? Você é salvo para ir para onde? Eu perdo a salvação? Eu perco a salvação? Salvação se Nós perde? vamos aprender. Nós vamos aprender.
com base bíblica. Fica grudadinho. Nós queremos estudar o livro do Apocalipse, para que os irmãos entendam que o livro do Apocalipse é um livro de revelação, não é de mistério. Nós vamos estudar Atos dos Apóstolos. Nós vamos estudar sobre a graça. Dá para falar mais coisa, não? Ô, mestre, tem 2 livros que o povo não entende muito quando lê. O primeiro é o Apocalipse. Isso. E o segundo é o livro de Levítico. O livro de Levítico é o livro menos lido da Bíblia. Não entende. Mas nós vamos entrar nesse livro do Levítico. Nós vamos entrar em Gênesis também. Nós vamos terminar aquela série que nós começamos a falar sobre no princípio. Esse ano, nós vamos concluir algumas fases que nós deixamos a desejar o ano passado. Mas é bom que os irmãos entendam que nós estamos fazendo essas lives, mas porque assim, nós trabalhamos, nós temos a nossa família, o pastor ainda, além de trabalhar, ter a família, ele ainda tem um ministério para cuidar. Eu hoje sou pastor auxiliar. O pastor Fernando, ele é pastor titular. Não, desculpa que eu tomei muito chá. O pastor é pastor titular. Então, além da família, do trabalho, ele ainda tem, ainda querendo ou não, as ovelhas para que ele possa ali alimentá-las, nutri-las da palavra de Deus. Aí, ó, a irmã Sandra quer aprender sobre Ezequiel 37. Ó, uma coisa que você vai aprender também, uma coisa que a gente quer ensinar para destravar esse negócio na tua vida, que é oferta, dízimo e primícia. Ofertas, dízimos e primícia. Você sabe por que você tem que dizimar? Você sabe por causa de quem você tem que dizimar? Por quem que fez você ter que dizimar? Nós vamos revelar isso com base bíblica. Existem 5 tipos de dízimo na Bíblia. Qual que é o correto de eu dizimar hoje? Qual que é o correto? Então nós vamos aprender. Nós vamos aprender. Tem gente que não sabe. Ezequiel 37, com a irmã Sandra aí, fala da igreja. Fala de um corpo só, que são muitos. É mistério profundo aí. Mas nós vamos entrar também, irmã Sandra, a gente vai entrar em sala de aula. Nós vamos entrar em sala de aula, irmão. Ó, as lives que nós fazemos. O que eu quero falar para os irmãos aí é que esses estudos mais profundos vai ser através do Zoom, que é um aplicativo fechado, que abre uma sala de aula só para quem está lá. Isso. Não é para todo mundo. Porém, eu quero enfatizar que o link da escola do Telegram tá logo nos comentários em cima aí, dessa live aqui. Vai lá, clica no link e entra no Telegram. Quando nós for estudar fechado, nós vamos mandar o link do Zoom no Telegram só. E aí vocês vão clicar e vão abrir o Zoom, que é onde a gente vai estudar. Os irmãos vão poder fazer pergunta ao vivo ali pra gente. Então, assim, isso, irmão. Algumas lives nós vamos fazer para falar um pouco do texto, para falar um pouco da palavra. Porém, quando nós formos nos aprofundar no texto, quando nós formos nos aprofundar, que nem quando nós formos falar sobre casamento, divórcio, segundo casamento, quando nós formos falar sobre dízimo, oferta e primícia, aí nós vamos para dentro do Zoom, uma coisa mais fechada, aonde você vai, que nem o pastor falou, você vai ouvir, vai poder fazer pergunta e juntos ali nós vamos descorrer o texto. Mas só que é o seguinte, por isso que nós falamos, nós vamos separar os meninos dos homens, as meninas dos homens. Quem é criança, quem está no leite, não vem. Agora, quem quer aprender, se aprofundar na palavra, vem, que eu vou falar uma coisa para você. Você não vai se arrepender. E se você ouvir alguma coisa que nós falamos, que não for revelação, que você já ouviu, e você fala assim, ó, eu já ouvi isso, para mim não interessa,
você pode ficar à vontade para sair. Porém, assim, irmão Djavan, quando nós formos lançar as aulas no Zoom, aqueles que estiverem interessados, provavelmente, nós vamos fazer de 1 ou 2 vezes por semana ou no final de semana, para que não atrapalhe a agenda do pastor, para que não atrapalhe a minha agenda, para que todos possam participar. Porém, o que acontece? Quando for para o Zoom, as aulas nós vamos manter gravadas só para quem é aluno matriculado na Escola Herdeiros do Reino. Exatamente. Eu quero deixar claro, mestre, que tem que entrar no Telegram, pessoal. Abaixa o aplicativo do Telegram. Por que a gente quer que os irmãos abaixem o aplicativo do Telegram? Porque a gente vai enviar um material lá também. A gente vai enviar a Bíblia, a gente vai enviar livros de estudo para você se aprofundar. E se a gente envia por WhatsApp ou por algum outro meio, vai encher a memória do teu celular, do teu dispositivo. E o Telegram não. O Telegram não usa a memória do celular, ele usa a memória do próprio aplicativo. Então é por isso que é importante os irmãos baixarem o Telegram. A gente também vai mandar lá, irmão, no dia da aula, o link. Só que a gente vai avisar que vai ter aula 1 semana antes, para ninguém perder o horário, tá? Para todo mundo participar, que está no Telegram. E esse link, para quem é aluno, não vai ser possível você compartilhar esse link para quem não é aluno. É só para quem é aluno, por quê? Porque nós queremos ter o máximo de pessoas, sim, mas que nós podemos ter pessoas compromissadas. Compromissadas. E aquilo que nós vamos falar não é para você chegar e contender com o seu pastor, chegar lá e arrumar briga na tua igreja, não. É para você ter esclarecimento da palavra. Para quem quer ser professor, para quem quer ser mestre, para quem quer ensinar e entender acerca da palavra, como nós hoje estamos aprendendo, então nós queremos compartilhar. Quem quiser, está dito aí. Entra lá no grupo do Telegram, porque nós já vamos começar a montar a grade de aula, porém nós não vamos deixar de fazer algumas lives. Nós vamos fazer as lives para falar de alguns assuntos, porém, como nós vemos aqui hoje, nós fizemos uma live, mas só que tem coisa mais profunda para se falar. Então, nós vamos falar em aula. Meu pastor, lembrando bem que não é porque é gratuito que vai ser uma bagunça. Porque a nossa intenção, com toda a sinceridade do nosso coração, com o amor de Cristo, a gente quer passar aquilo que a gente adquiriu, com muito esforço. E a gente até pagou muito por isso. É tão muito esforço, irmãos, para que vocês entendam uma coisa. Já teve aulas que nós participamos com o nosso mentor, com o nosso mestre, de 5 horas, sentado, para aprender. E como o nosso pastor Fernando falou, nós não pagamos barato, não. Nós pagamos um preço. E que preço que é esse? É o preço financeiro. Só que no momento que nós estamos sentados para aprender, a nossa família está lá fora. Minha esposa e minha filha estão lá, está lá na sala. Eu estou aqui com o pastor Fernando. Eu estou deixando de beijar, de abraçar, de perguntar para minha filha como é que foi o dia dela, para falar do amor de Deus. Então, nos trate com respeito. Nos trate com respeito, porque nós estamos aqui para tratar todo mundo com respeito. Agora, sim, se você sentir de Deus, de convidar uma outra pessoa, falou, pastor, tem uma outra pessoa que eu quero que ela aprenda, eu posso convidar? Grupo do Telegram. Envia o link do Telegram para ela, ela vai entrar no Telegram. Simples assim. Tá bom? Vamos lá, meu pastor. Você está falando aí, mestre? Viu, Oi? mestre? Você está falando aí? Eu tenho 2 filhos, tenho a esposa, tenho a igreja. Eu vou deixar isso para poder edificar a vida dos irmãos. Vamos orar para agradecer a Deus, pastor? Amém. De maneira nenhuma a gente vai falar bobagem aqui, vai ficar com piada, com bobagem, com alguma outra coisa. A gente vai estudar Bíblia. A gente quer trazer uma vida de Deus. Eu já estou falando desde agora, já para que os irmãos entendam, nós vamos separar os meninos dos homens. De quem quer se aprofundar, crescer, progredir na palavra,
de pessoas que querem brincar. Quem quer brincar, não vem. Agora, quem quer aprender, você vai ser e é muito bem recebido. Vamos orar, pastor? Mestre, eu quero agradecer aos irmãos. Quero agradecer aos irmãos. Irmão, eu não vou citar o nome deles, porque capaz de eu esquecer de alguém, fica ruim. Mas todos os irmãos que comentaram, que assistiram essa live, eu espero que nós possamos contribuir com uma revelação bíblica para você entender que você não tem limite, que Deus não vê o limite em você, Deus não vê o teu defeito em você, Deus não te julga pela lei, Deus te cobriu de graça, de misericórdia, Deus te cobriu de amor, Deus te colocou você na mesa. Olha que revelação que a gente teve hoje. Então, eu sou muito grato pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Paulo também. Deus abençoe vocês mais uma vez, viu? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar, então? Vamos lá. Pai, queremos te agradecer por mais uma noite diante da tua presença, Sim. a qual o Senhor nos revelou os oráculos sagrados, Sim. porque a tua palavra é Espírito, e o Senhor nos Sim. mostrou em que Espírito que ela foi enviada. Agora guarda Sim. cada um que participou desta live, os que vão assistir, porque ela vai ficar gravada, que esta live venha fortalecer, fortificar os irmãos em Cristo Jesus. Nós te pedimos, dai-nos uma noite abençoada, porque amanhã sairemos, ó Pai, em busca do pão que o Senhor nos concede, um alimento que vem para a nossa mesa. Guarda cada vida, repreendendo todo o mal e dando saúde e paz, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Amém. Deus seja louvado. Um beijo no coração dos meus irmãos. Tenha uma excelente noite. Pastor, sem palavras para te agradecer por tudo que o Senhor tem sido na minha vida e pelo que a sua família tem representado para mim. Muito obrigado a todos os irmãos. Entrou aí o nosso irmão Rodrigo Biachi. Deus abençoe. A live vai ficar gravada, tá? A live vai ficar gravada. Você pode assistir lá depois sobre aquilo que nós falamos. Compartilhe ela, por favor. Compartilhe para que sejam mais pessoas alcançadas em nome de Jesus. Deus os abençoe. Fique aqui. Os meus agradecimentos em nome de Jesus. Amém, meu pastor?